Estamos iniciando mais um programa Anatomia do Poder, que há mais de 9 anos vai aos lares brasileiros de todos os estados do Brasil para mostrar o que é o poder público, privado, a imprensa sindical, acadêmico, cultural, para os brasileiros, através das figuras que detêm o poder. E hoje teremos o prazer de convidar um velho e querido amigo, já amizade que veio do tempo em que lutávamos juntos pelas micro e pequenas empresas, estamos criando naquela época Associação Comercial, Instituto de Advogados, Federação do Comércio, e que gerou o SEBRAE, onde tivemos inclusive um dos presidentes do SEBRAE, veio aqui da própria Federação do Comércio, onde eu presido o Conselho Superior de Direito há aproximadamente 33 anos, que é o Dr. Vinícius Lumertz, que hoje é secretário do governo, secretário de Estado do governo do João Dória, nosso querido amigo João Dória, e que já lutou, foi ministro de Estado e fez uma carreira brilhante no turismo e um dos grandes divulgadores do que representa, digamos, essa nova face do Brasil, não só no desenvolvimento econômico, no desenvolvimento turístico, etc., mas também numa linha de pensamento na luta pela cidadania e fazer com que o Brasil não seja um país que vive em função de corrupção, mas ao contrário, um país que sabe combater aquilo que não representa a boa política. Aqui é de Vinícius Lumertz, um dos defensores da nova política, a política da cidadania, do servir à pátria e não serviço à pátria. Por isso, meu caro Dr. Vinícius, é um prazer tê-lo aqui no programa e eu gostaria que contasse um pouco da sua carreira e depois analisaremos um pouco a realidade nacional nesse momento mais de alaridos do que propriamente de crises internas, porque São Paulo vai indo muito bem em nível de economia e o governo não vai indo tão mal do ponto de vista de exportação, na agropecuária, etc. Mas o alarido, principalmente em Brasília, em relação ao não diálogo adequado do poder, os três poderes num conflito de loquacidade mais do que de realidade, dá uma impressão de que o Brasil não vai tão bem. Eu gostaria de ouvir não só sobre sua carreira, mas também um pouco da sua visão, como um homem que fez uma carreira brilhante no campo da política do Brasil da atualidade. Bom, primeiro, doutor Ives Gandra, é uma alegria participar do seu programa, é uma satisfação pessoal também revê-lo. Sempre, nós temos amigos comuns, como Guilherme Afife, que é um dos grandes lutadores aí do movimento de micro e pequena empresa, que é um grande amigo. Nós fazemos parte dos dinossauros do movimento de micro e pequena empresa que geraram o SEBRAE moderno, né? Pessoas como Agostinho Turbian, amigo comum nosso também, nós temos muitos amigos em comum. Mas é uma honra revê-lo também, porque nós começamos lá atrás juntos a luta pela micro e pequena empresa, quando isso não era nem assunto, isso não existia, né? Tem um estatuto, enfim, foi uma luta que criou consciência sobre equidade, igualdade de oportunidades, chances. Isso num país que nós herdamos, e eu acho que a sua fala me permite dizer, antes de falar de mim mesmo, falar da responsabilidade da herança que nós temos. Nós temos um país que é mais da metade da área da população e do PIB de toda a América Latina, que teve uma história, teve seu incidente histórico de permanecer unificado. A América Portuguesa permaneceu unificada. E por isso também ele é complexo, diverso e difícil. O Brasil tem vários estágios de desenvolvimento ao mesmo tempo, né? E é de um manejo difícil. Nós não tivemos uma guerra de secessão, nós não tivemos guerra de independência, nós tivemos muito acomodamento, né? Que muitas vezes é melhor do que revoluções sangrentas. Talvez o modelo inglês de evolutivo tenha sido melhor como exemplo, né, do que o modelo francês mais sangrento. É questão de opinião, né? De toda forma, a experiência da humanidade deveria estar nos servindo mais, né? Essa é uma opção da América Latina, né, de nós vivermos ideologias do século XIX, né, recalques complexos,
ou de nós crescermos intuitivamente, crescermos espiritualmente, crescermos socialmente, e entendermos que nós não precisamos ter esses complexos. O Freud brincava, dizia que leva 5 gerações para limpar um complexo, né? De dar errado, de não funcionar, né? E nós temos oportunidades, sim. O Brasil tem muitas oportunidades. E aí o peso dessa riqueza, talvez seja o país... O Robert McNamara, quando visitou o Brasil na década de 60, arriscou um palpite. Ele disse que o Brasil é, no mínimo, 25% mais rico dos Estados Unidos, né? Nós temos muito potencial. Agora, isso enseja a responsabilidade, como o senhor bem falou. E nós estamos nessa, mais uma vez, numa cruzada histórica. Nós vivemos de ciclos de commodities, estamos de novo num ciclo de commodities, agora não é ouro, não é prata, não é o açúcar, agora é soja, é a carne, lógico, muito mais avançado, com valor agregado, mas é hora que nós nos financiarmos num outro patamar, para um outro tipo de sociedade que nós queremos ser. De alguma maneira, o povo quer isso. As pessoas não estão sabendo como se expressar nessa divisão. Sobre mim, a minha história foi muito no Sebrae. Eu fui para a Europa, eu fiquei anos na Inglaterra, na França, me formei lá em Ciências Políticas, eu fiz especialização. Eu tive um período em kibbutz em Israel, um período em Hong Kong. Eu entrei, conheci a China comunista quando comunista, e fui várias vezes depois. Eu entrei na União Soviética, então União Soviética, conheço várias vezes, porque fui secretário de Estado em Santa Catarina, do Luiz Henrique da Silveira, nós temos o Bolshoi, a exportação de carne, eu fui secretário de Planejamento de Santa Catarina, mas assim, a minha alma mater tem muito a ver com o Sebrae, com as microempresas e no turismo, né? Eu atuei muito fortemente no campo, no mesmo campo que eu atuava na minha pequena empresa, que é o campo dessas oportunidades. O Brasil tem 2 campos nos quais nós somos número 1 em vantagens comparativas globais. O primeiro é o agribusiness, que já se transformou bastante. E o segundo é o turismo. Todas as instituições dizem isso. São os 2 grandes campos que nós temos diferenciais competitivos a serem desenvolvidos. No agribusiness está integrado nas cadeias internacionais, tem mais conhecimento, mais liberdade empreendedora, e o turismo tem mais dificuldade, mas ele é mais urbano, então vai dar mais resultado direto na geração de empregos. E para terminar só essa fala, dizer que é evidente que nós precisamos reindustrializar o Brasil, aumentar a competitividade sistêmica, que a nossa produtividade é 1/5 da americana, já foi 1/3. Nós precisamos empregar mais gente na indústria e empregar mais gente também no agribusiness. Mas será nos serviços, e em especial no turismo, que nós poderemos fazer uma fronteira de geração de empregos, parques naturais, parques temáticos, distritos turísticos, que é a política que nós estamos fazendo aqui. Aliás, doutor Vinícius, um dado que realmente... Eu vou lhe mandar, vou falar no segundo bloco, você me manda um livro. O ano passado eu escrevi, durante as férias de janeiro do ano passado, um livro Era Desafio, analisando efetivamente um dos problemas, dos diversos desafios que a humanidade vai ter, indiscutivelmente é a automação naquilo que no século XIX e XX todos que eram trabalhadores de fábricas, etc., faziam as mesmas coisas, através das máquinas, a substituição, o que vai levar à necessidade, entende, de um emprego da mão de obra que já não vai ser utilizado e terá que ser cada vez mais qualificado, que também a educação vai permitindo, dentro da área de serviços. E isso que o doutor Vinícius está dizendo, que o senhor está dizendo, me parece extremamente importante. O Brasil, com a potencialidade de turismo, é onde nós podemos efetivamente aproveitar a mão de obra, já que se soubermos adequadamente utilizar as riquezas que nós temos, as belezas naturais que não se encontram em outros países. Nós, quando vamos à Europa, etc., o que nós vamos procurar é mais antiguidades, museus, os palácios antigos, os castelos, mas a beleza de natureza, o Brasil, ele bate qualquer país do mundo, é uma forma de aplicação, porque a automação versus a necessidade de emprego e o aumento de população no mundo inteiro, embora comece a reduzir, inclusive dizem que aqui no Brasil nós estamos com uma preocupação, tivemos um nascimento menor durante o período de pandemia, em torno de 5% daquilo que representava no ano passado, mas de qualquer maneira, a China mesmo resolveu naquela
combate extraordinário a ter uma população que estava crescendo, agora eles estão pedindo 3 filhos por casais, porque cada vez menos jovem tem que sustentar uma população mais velha. Então, essa é parte do turismo que me parece importante. Mas eu vou fazer o seguinte, e a sua experiência nesse campo, o senhor tocou, tangenciou o problema do turismo, das potencialidades do Brasil e a não exploração adequada. E esse ponto me parece muito importante. Valeria a pena, talvez, para o nosso telespectador, da sua experiência, já que começou com as pequenas empresas, eu acho, micro e pequenas empresas, eu acho importantíssimo. Hoje, o que isto representa de força é o capilar do nosso sistema de circulação da economia. Eu gostaria de ouvir a sua opinião, comparando, digamos, a exploração de turismo no Brasil com de outros países em que a chamada indústria do turismo dá para os cofres do governo um grande recurso e, ao mesmo tempo, é uma profunda geradora de emprego, não é? A exploração. Muito importante essa abordagem sua, porque a história do Brasil é muito uma história de desenvolvimento econômico tardio, né? Nós sempre chegamos muito atrasados nas mudanças de paradigmas econômicos, né? O nosso esforço industrial também foi, essa proteção da política de substituição de importações foi levado muito longo, muito tempo. E nós estamos demorando muito para entender essa mega indústria do turismo. Nós estamos levando muito tempo. Aqui em São Paulo, a compreensão está clara. Tendo um governador como João Dória, que foi secretário de presidente da Embratur, e uma equipe que entende a mecânica do desenvolvimento do turismo, entende os números do turismo, é 10% do PIB de São Paulo, né? 10% dos empregos, né? Tem uma potencialidade só em São Paulo brutal, é uma nação turística, né? E o Brasil é muito mais ainda. Então não há dúvida nenhuma de que a compreensão do fenômeno econômico tem que evoluir. Eu usei aqui, eu poderia usar aqui o exemplo de Gramado. Gramado, quando se olha 46 mil habitantes, 6 milhões e meio de turistas ali em Gramado e na região, o que nós temos? A criação de várias indústrias, além das indústrias tradicionais do turismo, como vestuário, alimentos, móveis. Então, nessa era de desmaterialização da sociedade, há uma grande tendência de aproveitamento para parques temáticos, que nós somos clientes lá fora, mas durante o governo Temer nós zeramos os impostos de importação, porque era 3 vezes mais caro. Quando eu falo que é atrasado, porque as políticas elas precisam ter reformas. O Brasil precisa de macro-reformas, meso-reformas e micro-reformas. Porque para atrapalhar, toda a cadeia está toda entupida, como num corpo, né? É a aorta, veias e artérias. Então tem as micro e meso-reformas também, nós temos várias no governo Temer, essa é uma, né, de retirar os impostos de importação de equipamento de parques temáticos, mas aqui em São Paulo nós estamos evoluindo com muitas agendas nessas direções, distritos, rotas cênicas, rotas gastronômicas, porque aí há um grande campo de incentivo econômico para toda a economia. Não falta emprego onde existe turismo, porque há um deslocamento da renda para essa direção, interno no Brasil e do exterior para cá, com um enorme potencial, inclusive aqui em São Paulo. Senhor secretário, por exemplo, os nossos parques nacionais, comparando com os parques nacionais, por exemplo, dos Estados Unidos, em nível de frequência de turismo, parece que há uma diferença brutal entre os que frequentam, os que vêm de fora para conhecer e os que vão para conhecer os parques americanos, não é? Bom, o turismo americano começou com os parques naturais, e o melhor exemplo é o Zé Colmeia, né, que é aquela imagem, era um desenho animado, de um urso que roubava os piqueniques. Né? Aquilo ali é Yellowstone. Né? Então, o turismo interno americano, ele nasce nesse turismo de parques. Né? Hoje eles têm 320 milhões de visitantes, nós 12 milhões, ainda que nós estejamos crescendo muito. São Paulo tem 3 milhões e nós temos um programa para levar para 30 milhões de visitantes com a concessão dos parques que já iniciou. Né? Agora, é um atraso muito grande. Né? A Nova Zelândia tem parques, um único parque na Nova Zelândia com 4 milhões de visitantes. Isso ajuda não só o turismo, ajuda a educação ambiental, consciência ambiental, e aí
de novo aparece o nosso atraso. Nós temos 5 vezes mais área de cobertura vegetal que os Estados Unidos. Eles têm 20, tem 3 vezes, eles têm 20% do território, mais 60%, quase 60% do território, né? E mais biomas. Então, pelo lado do copo vazio é uma pena, pelo lado do copo cheio é um enorme potencial. Não precisa faltar emprego justamente por isso. Marinas, portos turísticos. Nós mal começamos a entrar nessa era na qual nós somos o maior potencial do mundo. Então, isso é que deve nos dar uma grande motivação, que temos motivado aqui em São Paulo. Agora, precisa de uma política nacional, precisa de mudança de paradigmas. O doing business no turismo brasileiro é muito ruim. O doing business em geral no Brasil é inóspito para o pequeno empresário, para o médio. A concentração econômica no Brasil é muito dura, né? Precisa abrir caminhos, precisa gerar riqueza, permitir com que as pessoas trabalhem. O manifesto do movimento de micro e pequena empresa, que eu tive a honra de ser o relator, lá atrás, dizia, o título era Liberdade para Trabalhar. Não é liberal, nem é trabalhista. É tudo. Liberdade para trabalhar. Liberdade não é o poder fazer um CNPJ, é ter acessos. Acesso ao conhecimento, acessos, né? Quanto mais gente estiver fazendo, porque o senhor nunca ouviu falar, assim, o senhor ouviu falar certamente, mas o Brasil não ouve falar que falta empresa no Brasil. Tem pouca empresa per capita. Meia, é verdade, não, mas empresa crescendo e se desenvolvendo, falta. Como você vai ter um país faltando empresa? Está precisando de mais negócios, né? Mais oportunidades para mais gente. Sendo feito no Brasil por um grande conjunto de razões, mas são todas elas, no final, políticas. Eu plenamente de acordo, assino embaixo. Realmente há desafios que podem ser superados, mas temos que começar, embora muitas vezes temos aí resultados surpreendentes. Me lembro, há 20 ou 30 anos atrás, no nível de agropecuária, nós exportávamos, mas não podíamos nos comparar aos Estados Unidos. A França não tinha preocupação maior, porque dominava completamente a Europa, por ser na União Europeia o país que mais fornecia. De repente, a nossa agropecuária hoje, ela se nivela as melhores do mundo, se não for a melhor do mundo, ultrapassando os Estados Unidos. A França hoje luta contra a questão ambiental no Brasil, mais por uma questão de não querer que nós continuamos invadindo os mercados a eles, e que eles perderam porque já não tem condição de competitividade. Agora, senhor secretário, nós estamos chegando no final do programa. O senhor conseguiria, em 2 ou 3 minutos, dar um panorama de como é que o senhor vê o momento político brasileiro? Se há mais alaridos em relação aos conflitos brasileiros, ou realmente se houver uma real crise? Porque São Paulo vai indo bem, nós estamos sentindo que diversos segmentos da economia vão, como agropecuária, infraestrutura, etc., mas o diálogo entre os poderes lá em Brasília não está sendo aquilo que nós gostaríamos que fosse entre a harmonia e independência dos poderes, como está no artigo 2º da Constituição. Como é que o senhor vê? Bom, em pouco tempo não é medida fácil diante de um tal entrevistador, mas, assim, sinteticamente, a democracia não é um fruto natural da nossa história. É um desejo nosso, uma vontade nossa. É um desejo, é uma vontade. E a única vontade, talvez ao lado do Chile, nos tempos atuais, é um desejo, uma vontade. E ela luta contra o nosso histórico de populismo na América Latina, uma falta de maior articulação de responsabilidade. Eu me pauto aqui em Mosca e Pareto, né? Teoria do establishment, a responsabilidade das elites, né? O sentido de responsabilidade de todas, elites em todos os sentidos, em todas as áreas, né? Ninguém se considera responsável pelo Brasil no nível necessário para o tamanho desse desafio. Alguém é responsável, alguém é, né? E, nesse momento, vai faltar muito isso. Por isso, nós oscilamos entre extremos de esquerda e direita. São varguismos, com perdão da palavra, peronismos de uma outra matiz. Mas são isso, agravados, esses populismos históricos que nos assolam historicamente, por uma diferença de renda, uma falta
de um sentido comum, e eu vejo muito isso aqui em São Paulo. Os empresários de São Paulo doaram 2 bilhões para o governo de São Paulo para ajudar na gestão da crise. Isso é um sinal de evolução, de participação, de envolvimento que o governador João Dória conseguiu. Mas, assim, o Brasil ainda é muito mais uma aventura do que uma colônia, né? Eu venho de um estado de colônia, Santa Catarina. A aventura, né? Mas nós queremos outra coisa. O governo Fernando Henrique foi muito isso, né? O governo Temer, o período Temer, foi muito isso. Uma coisa francesa, com uma ideia de social-democracia, com um ideário liberal-democrata, e nas pontas, esse limite dos populismos. Então, nós estamos exatamente nesse crossroads, né? Nesse momento em que nós temos que manejar essa saída, ao mesmo tempo que nós estamos bombardeados pelas divisões das nuvens de redes sociais. Não é uma coisa simples nem fácil de tirar da frente, mas o meu sentimento, para reduzir, é de que eu tenho muita fé nesse país, né? Eu penso que as pessoas não querem mais nenhuma coisa nem outra, não querem, no final líquido tem 20% para cada lado, quem diz que tem 25 está exagerando, porque ambos não podem ir a restaurantes, não podem entrar numa churrascaria, não podem entrar nem num boteco meio grande. Esse é o meu sentimento. 60% quer alguma coisa nova. E eu vou lhe dizer francamente, aqui em São Paulo, nós estamos fazendo um trabalho, a economia não para de crescer, vai puxar o Brasil para frente, né? É uma gestão moderna, e eu acho que vai ser... Dois exemplos. São Paulo tinha 250 escolas de tempo integral. Hoje tem 1.880, e vai ter 3.000 no ano que vem. Eu conheci com o Darcy Ribeiro, nos CIEPs, quando ele estava escolhendo terrenos lá no Rio. 45 anos atrás, ninguém deu bola. Agora está-se dando bola em massa. Obras. Tem mais obras e mais privatizações em São Paulo que no Brasil. Isso tudo vai aparecer com uma alternativa. Talvez tenha outras alternativas de centro, mas essa, construída em São Paulo, vai estar presente em março, abril, a partir de março, abril do ano que vem. E aí está a minha esperança. Esperança? Não, é pelo que eu trabalho, né? Ajudo a trabalhar. Não adianta só esperar, né? Nós estamos aqui construindo essa alternativa. O senhor me deu a oportunidade, eu falei o que eu acho, o que eu penso, sem atacar ninguém. Senhor secretário, agradeço muitíssimo. Chegamos ao fim do nosso programa. Eu também sei perfeitamente de que a discussão entre direita e esquerda é uma discussão do século XIX, nem do século XX. Nós temos que discutir governos eficientes e ineficientes. Essa é a impressão que eu tenho. Os países só vão evoluir. Nesse meu livro, Na Era do Desafio, eu coloco a futura discussão da democracia, qual é o seguinte: os governos têm que ser eficientes e não ineficientes. E a discussão de ideologias, que é corruptela de ideias, porque as ideologias são corruptela de ideias, não é algo que não diz respeito à essência da democracia, é que o povo quer governos que sirvam. Meu caro secretário, muito obrigado pela sua presença e mande ao governador, que é meu amigo pessoal, aquele abraço. Senhores telespectadores, espero-os novamente no próximo domingo.